Ó, nós aqui outra vez para falar do futebol muito bem pensado, com estratégia muito bem definida, muito bem executada, com muita disciplina tática. Tem o vídeo aqui pré-jogo do Fluminense e Inter, em que a gente fala mais ou menos, tenta antecipar, né, o que o Renato Gaúcho faria para o jogo de hoje, né. E evidentemente com muita experiência, com muito conhecimento, né, o Renato Gaúcho, não decepcionou, pelo contrário, mais uma vez calou os críticos, né. Já tinha feito isso contra o Borussia, evidentemente as partidas contra o San e contra o Sundown lá da África do Sul não foram no mesmo nível, mas hoje mais uma vez um show. O Fluminense entendeu a força do adversário e jogou de acordo com as suas possibilidades. Povoou o meio-campo, teve uma zaga com 3 homens, colocou laterais mais marcadores, deu liberdade para o seu principal jogador, um dos principais jogadores do torneio, que é o Arias, que não me pergunte como, ainda joga no futebol, brasileiro, porque ele é um monstro, aliás, vários monstros hoje, a começar pelo próprio Renato. O Cano também, evidentemente, teve a sua importância, por quê? Porque se você não consegue trocar passes com muita frequência, você precisa de um pivô para tentar segurar essa bola, para escorar essa bola, ou até para dar a possibilidade do meio-campo brigar pela segunda bola. Você precisa ter um homem de referência lá, né? E o Cano teve também a sua importância. Toda a estratégia voltada para que, se a Internazionale tivesse, como tem todos os méritos, eu ainda acredito, vocês sabem, quem me acompanha sabe muito bem no nível de enfrentamento e, enfim, eh, se a Internazionale tivesse que ganhar o jogo, que era a favorita, teria que ser por méritos próprios, não por facilidades eventuais que o Fluminense acabasse dando para o representante italiano. Então, o Fluminense que teve a competência, claro, começando com o Arias, mais uma vez e sempre, de fazer o cruzamento para o gol do Cano logo no começo do jogo, então o Fluminense reforçou a sua tese de jogar no erro do adversário, de marcar muito, de fechar os espaços e fazer com que a Inter tivesse que usar da sua criatividade, que não é o seu ponto forte, e o gol no começo só reforçou esse conceito. Se não tivesse saído o gol do Cano, o Fluminense teria o mesmo comportamento, e a escalação inicial, já dizia exatamente como seria o comportamento, qual seria o comportamento do Fluminense, que era o único possível. E aliás é o único possível nesse tipo de confronto, né, de uma equipe brasileira, nem falo sul-americana, porque os argentinos foram só passear, mas numa equipe brasileira contra um time muito forte da Europa, não tem outra maneira de você enfrentar um adversário desse. Não dá para você olhar nos olhos. E o Fluminense, dentro da sua proposta, dentro da sua estratégia, foi absolutamente brilhante e merecedor. Então, essa ideia do Renato, de dar a bola para o adversário, de entender como vai o que o jogo vai te dar, né, como deu, na brilhante jogada do Arias e no oportunismo do Cano de fazer 1-0 e depois 2-0. Mas entender o que o jogo vai te dar, mas sobreviver ao jogo, é o que teria que ser feito. Agora, evidentemente que não é porque você coloca um time mais cauteloso, um time mais marcador, um time mais brigador, que você vai ganhar o jogo. Claro que depende muito do desempenho desses caras. E esses caras foram monstruosos. Você não pode deixar, quando você faz a avaliação individual do Fluminense, até os caras que entraram, né, e até o Thiago Santos, vai, que toma decisões equivocadas, mas você não pode tirar ninguém de uma avaliação de boa para muito boa, você não pode tirar. Claro que tem heróis, né, nessa história, né. O Fábio é um herói, mas não é de hoje, é de muito tempo. O Thiago Silva, então, é uma história linda com o clube, de identificação, de idolatria e de devolver ao Fluminense o que o futebol lhe deu, né. Evidentemente que o Cano é um cara muito importante nessa história e hoje foi mais uma vez, e o Arias é sensacional, é um monstro, é um animal e precisa ser estudado. O Arias é um absurdo, ele não tá nem aí para quem tá do outro lado. "Ah, mas a Inter tá no fim da temporada, como todo mundo, calor intenso, ok. Ah, perdeu alguns jogadores, né, entre os lesionados, os que não vieram, e o treinador mudou também".
Mas, meu amigo, nós estamos falando de um time que eliminou o Bayern de Munique, esse Bayern de Munique que, teoricamente, não dá para ganhar, né, pelo menos do jeito que enfrentaram, realmente não dá. O Bayern de Munique e o Barcelona, para mim o Barcelona é o melhor time do mundo, em que pese que o Paris Saint-Germain é o time mais bem treinado, mas o Barcelona é o melhor time do mundo. E a Internacional eliminou o Bayern e o Barcelona. A Internacional que ganhou o campeonato italiano 23, 24, ficou com o vice-campeonato da Série A esse ano, essa temporada, mas levando junto a Liga dos Campeões, onde chegou a decisão, né. Então assim, você pode fazer algumas ressalvas, mas tirar o mérito do Fluminense é impossível, é impossível. Esse Fluminense que deve enfrentar o Manchester City novamente, mas dessa vez o Guardiola e os seus comandados não vão ter aquela teta, aquela facilidade que tiveram no campeonato mundial, né. Ah não, é legal você olhar nos olhos e tentar jogar e ficar com a bola um pouquinho. O legal é você classificar, o legal num campeonato de mata-mata é você passar, é o outro morrer e você continuar vivo, né. E evidentemente que o Renato tem essa leitura, então, deve vir o City, mas num contexto diferente. Ah, o City então não é favorito, é muito favorito, mas não vai ter a facilidade que teve na final do campeonato mundial. Enfim, uma aula do Fluminense em todos os níveis, desde humildade, dedicação, estratégia, empenho, intensidade, entrega, tudo que você imaginar, o Fluminense, deu ao seu torcedor e para quem torce para o futebol brasileiro. O Ale, e a tal do nível de enfrentamento? Eu continuo acreditando e acho que se você pegar aí numa temporada regular, num campeonato italiano, na Liga dos Campeões, eu acho que a Inter continua sendo favorita. Mas, e eu tenho dito isso aqui, se o europeu não jogar tudo que pode, e a Inter não é que não jogou com vontade nem nada, a Inter sofreu com desgaste, sofreu com calor, sofreu com as ausências, dane-se, problema deles. E o Fluminense acertou um grande jogo, acertou uma grande estratégia, pode acontecer. Tá no vídeo aqui, se você procurar aqui no canal, você vai encontrar. Então, é só curtir e parabenizar o tamanho do feito do Fluminense e aprender também, porque menos é mais. Você dá um passinho para trás para dar 2 para frente, né. O Fluminense, foi muito inteligente, muito aplicado e está colhendo os frutos. Parabéns a todos os jogadores, a torcida, Renato Gaúcho e muito boa sorte na próxima fase, quartas de final.